Olá, muito bem, muito boa noite. É bom poder mais uma vez poder, estar aqui aprendendo um pouquinho mais da palavra de Deus, para a gente finalizar aqui os estudos, os comentários, de primeiro e segundo Crônicas. Mas antes nós vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome do Senhor Jesus, a sua bênção, para que diante da tua palavra, algo bom, algo necessário para nossas vidas, algo que nos aproxime ainda mais, Senhor, de ti. Tua bênção, Senhor, para os nossos alunos, tua bênção, Senhor, para os demais professores, para que também todos, Senhor Pai, possam estar, Senhor, aprendendo da tua santa palavra. Nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, muito boa noite. Nós vamos aqui, hoje nós vamos finalizar os nossos estudos de crônicas, primeiro e segundo crônicas. E na nossa última aula nós paramos no, nos capítulos aqui de, de crônicas, né, onde houve alguns reis, certo? Reis que um tempo foi bom, o tempo não foi tão bom assim, e nós vimos destacado mesmo foi o rei Josias, o rei Josias, Ezequias, aliás, minto, Ezequias, que fez uma reforma, né, bacana no seu tempo. Aí depois veio Manassés, que foi um terrível, vamos colocar assim, e que quando estava em prisão orou ao Senhor e Deus, né, mudou a sua situação e devolveu o reino a ele. E nós vimos que foi o começo do rei Josias, o rei Josias. E o rei Josias, ele foi um bom rei, ele purificou o templo. Quando se deparou com o livro, não, o livro da lei de Moisés, que estava esquecido, ele sentiu o coração, sentiu a vida ali dele com Deus, né? E foi um rei que se preocupou com a presença de Deus no seu reino e junto para com o seu povo. Então, no capítulo 35, então agora, nossa aula nova, a última, né? Aqui, no capítulo 35, ele celebra a Páscoa. Essa festa, essa Páscoa, essa cerimônia, isso tudo estava esquecido por muitos reis, vários reis que não serviram a Deus, então não fizeram, né, não cumpriram. É, e o livro da lei ensinava que todo ano tinha que celebrar. Então vamos lá, celebrar a Páscoa. Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém. Mataram o cordeiro da Páscoa no 14º dia, estabeleceu sacerdotes, olha aí. E no verso 2, eu quero destacar aqui que ele animou, né, animou os sacerdotes a servir ao Senhor. Então ele estava promovendo ali algo a Deus e também, como nós vimos na última aula, ele ali promovendo, restaurando o sustento dos sacerdotes, dos levitas. Tanto é que logo em seguida ele também diz aos levitas que ensinavam a todo Israel. Lembra que ele mandou que se ensinasse a palavra de Deus por todo Israel, pessoas saíram ensinando sacerdotes, levitas, né? Saíram ensinando a Israel a lei de Deus, né? Disse aos levitas que ensinavam a todo Israel, estavam consagrados ao Senhor. Então, ele disse, olha, separa, né? Vocês são separados para Deus, ponde a arca sagrada na casa que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Já não tereis esta carga nos ombros. Servi, pois, ao Senhor vosso Deus e ao povo de Israel. Então, você vê que ele foi um rei temente, um rei que considerava as coisas do Senhor, né, os ministros do Senhor, né, ministrai ao santuário, grupos de famílias, imolai o cordeiro, no verso 7. Ofereceu Josias a todo o povo cordeiros e cabritos do rebanho, todos para o sacrifício da Páscoa, em número de 30.000. Nossa, veja quantos animaizinhos ali, rapaz. Foi algo que realmente, uma Páscoa fervorosa ali, né?
Também fizeram seus príncipes ofertas voluntárias ao povo, aos sacerdotes e aos levitas, Ilquias, Zacarias, Jeiel, chefe da casa de Deus, deram aos sacerdotes por sacrifício à Páscoa 2.600 cordeiros e cabritos e 300 bois. É muita coisa, né, para todo mundo, né? Cananias, Semaías e Natanael, seus irmãos, como também Asabias, Jeiel, Josabade, chefe dos levitas, apresentaram aos levitas para o sacrifício da Páscoa 5.000 cordeiros e cabritos e 500 bois. Então, todo o povo mostrou ali que o povo entendeu a necessidade de Deus na vida, entendeu a importância daquela cerimônia, porque aquela cerimônia ia dar uma vida a mais para aquele povo, o Espírito de Deus ia se alegrar com aquilo, os servos de Deus iam estar fazendo a vontade de Deus, todo aquele momento Deus iria estar sendo, né, iria ser exaltado na vida daquelas pessoas, desde o mais novo até o mais idoso. Então esse era um momento de comunhão, um momento de cerimônia, um momento ao mesmo tempo aprender da palavra de Deus, ter um momento da palavra de Deus, a presença de Deus e também ter comunhão, comida. Então realmente era algo ali fora do comum, tá? Assim preparou o serviço, então mataram o cordeiro, os sacerdotes, os levitas, puseram as partes, ofereceram, como está escrito no livro de Moisés, no verso 12. Assim fizeram. Assaram o cordeiro, distribuiu tudo, depois de prepararem para si e para os sacerdotes, porque os filhos de Arão ocuparam até a noite, um sacrifício dos holocaustos, trabalharam muitos e muitos cantores de Asaf, ó, sempre tem um Asaf aí, né? Eu sempre comento, né? Estavam nos seus lugares, segundo o mandato de Davi. Então, estabeleceu o serviço naquele dia para celebrar a Páscoa, a mando do rei Josias. Verso 17. Os filhos de Israel, que se acharam presentes, celebraram a Páscoa naquele tempo e a festa dos pães amos por 7 dias. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel. Olha que forte isso, né? Desde os tempos antigos, desde quando começou-se a realizar esse rito, essa cerimônia, esse costume, cumprindo esse mandamento, nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel, desde os dias do profeta Samuel, e nenhum rei de Israel celebrou tal Páscoa como que celebrou Josias com sacerdotes e levitas e todo Judá e Israel que se acharam ali, os habitantes de Jerusalém. Olha que esse é um verso para a gente poder até decorar, né? Porque ficou nos registros eternos que aquele culto, aquela cerimônia, aquela festa, aquela exaltação de Deus foi tão forte, foi tão séria, foi tão vivida pelas pessoas, foi tão bem aceita por Deus, envolveu toda a comunidade que ficou registrado. Nunca, pois, nunca se fez tal Páscoa como aquela. Então, tá ali. Então, no oitavo dia, no oitavo ano do reinado de Josias, se celebrou esta Páscoa. Porém, né, a vida continua. E nós devemos lembrar, né, que nem tudo na vida de um rei, né, é flores, é como na nossa vida. Aí vem uma parte da vida de Josias aqui, né, que faz a gente pensar um pouco. Ó. Depois de tudo isso, a Páscoa, tudo, aquele fervor, aquela alegria, aquele negócio todo, né, havendo Josias já restaurado o templo, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemes, junto a Eufrates. Josias saiu ao encontro dele. Falou, pá, vou aproveitar a briga desses dois aqui e vou entrar no meio para acabar. Então Neco lhe mandou mensageiros dizendo: que tenho eu contigo, rei de Judá? Não vou contra ti hoje, mas contra a casa que me fez guerra. E disse Deus que me apressasse. Cuida de não te opores a Deus, que é comigo, para que ele não te destrua.
Olha a palavra que esse cara falou pro rei, que fez toda aquela cerimônia, que tinha todo o temor de Deus, que tinha tudo ali do reino dele para ser consagrado e ficar mais bonito ainda na história. Olha o que esse rei fez ao ouvir uma outra pessoa de um outro reino que não temia Deus, usando o nome de Deus, fala: não vem não, que eu não vou com você a briga, com o outro, né? Verso 22. Porém Josias não tornou atrás, antes se disfarçou para pelejar contra ele, e não dando ouvido às palavras de Neco lhe falara da parte de Deus. Então era afirmação, era assim, né? Saiu a pelejar no vale de Megiddo. Ele não deu ouvidos, né? Ele vai à guerra assim mesmo. Seus servos, olha lá, os frecheiros atiraram contra o rei Josias. Então o rei disse aos servos: tire-me daqui, porque estou gravemente ferido. Ficou ferido. Seus servos o tiraram do carro, levaram-no para o segundo carro que tinha e o transportaram a Jerusalém. Ele morreu. E o sepultaram no sepulcro de seus pais. Todo Judá e Jerusalém prantearam Josias. A gente pode ficar perguntando, por que Deus usou um outro homem lá, né, para fazer guerra, para avisar o rei Josias, que nem era de Deus? Você percebe aqui que não tem uma única ordem e nem, veja bem, numa outra situação, lá no verso 34 da nossa última aula, ele mandou consultar, né, o que Deus pensava, lá com a profetisa. Aqui, no capítulo 35, nessa passagem da guerra, não tem essa consulta ao Senhor. Ele foi por conta dele. Ele foi por ele mesmo. Ele achou, né, que Deus não tinha problema, que ali, ainda assim, o rei ainda avisou para ele: não vem não, porque Deus falou. Ele não deu ouvidos. Se ele tivesse consultado a Deus, se ele fosse para subir, Deus tinha falado. Se não fosse também para não subir, Deus também tinha falado. Como ele não buscou a Deus, fez por conta própria, deu no que deu, né? E o profeta de seu tempo, lá no verso 25, Jeremias, compôs uma lamentação sobre Josias. Todos os cantores e cantoras nas suas lamentações, né, nas suas lamentações, e tem referido a Josias até o dia de hoje, porque as deram por prática em Israel e estão escritas no livro das Lamentações. Está escrito, né? Um cântico para ele. Jeremias sentiu muito. Eu não vou para o lado do Jeremias, porque ele ficou muito sentido isso aqui, para a gente não prolongar a aula, tá? Mas Jeremias sentiu muito porque ele via em Josias alguém que poderia realmente, entre aspas, salvar a nação, né, da iminente invasão babilônica que estava ali por perto já, né? Quanto aos atos de Josias, suas beneficências, tudo está escrito no livro da história do rei de Israel. Bom, a vida continua, capítulo 36. O povo da terra tomou a Jeocás, filho de Josias, e o fez rei em seu lugar em Jerusalém. E esse tinha 23 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses. 3 meses. Porque o rei do Egito o depôs em Jerusalém e impôs à terra a pena de 100 talentos de prata e de ouro. Então quer dizer que ali passou o tempo, né? Jerusalém o povo de Jerusalém não estava mais com a sua dignidade, com a sua soberania, tinha que pagar imposto para o Egito. E o rei do Egito, então, trocou, por vontade dele, o rei. Saiu um, entra outro, né, dos filhos de Josias, né? E o rei do Egito constituiu Eliaquim, irmão de Joacás, sobre o rei em Jerusalém. Ele mudou o nome para Jeoaquim, mas ao irmão Jeoacás tomou Neque e o levou para o Egito. Tinha Jeoaquim a idade de 25 anos, como começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Fez o que era mal
perante o Senhor. Aí o que ele fez, né? Não agradou a Deus. O Nabucodonosor da Babilônia entrou lá, pegou ele, amarrou, colocou ele em cadeias de bronze e foi para a Babilônia. E também alguns utensílios da casa do Senhor levou para a Babilônia e colocou no seu próprio templo, que é aquela outra história lá de Daniel que a gente gostou. Quantos mais atos de Joaquim, as abominações que cometeu, e ao mais que se chamou nele, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Judá. Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. Então, todos esses eram descendentes de Davi. Descendentes de Davi. Percebe-se que mesmo que foi tirado o sucessor direto de Davi, mas ainda era o descendente de Davi lá no trono, né? Então, veio o reinado de Joaquim, no capítulo 36. Tinha Joaquim 18 anos como corredor, reinar e reinou 3 meses e 10 dias. Fez o que era mal ao Senhor. E na primavera do ano, mandou o rei Nabucodonosor levá-lo à Babilônia, com os mais preciosos utensílios da casa do Senhor. E estabeleceu a Zedequias, seu irmão, rei sobre Judá e Jerusalém. Aí você já percebe que o reino de Israel então já não tinha mais força, não tinha mais exército, não tinha mais a soberania, né? Ali Deus tinha permitido já que os inimigos tinham ido lá e beliscado de alguma maneira, né? O reino e o reinado de Zedequias. Tinha Zedequias a idade de 20 anos de idade, como reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, seu Deus. E não se humilhou perante o profeta Jeremias, que lhe falava por parte do Senhor. Tenta imaginar um pouquinho o seguinte, Jeremias, ele de 20, 30, 40 anos, mais ou menos foi o ministério dele. Ele pregando para vários reis, vários sacerdotes, vários levitas, do povo em geral, todo mundo, mas esses reis pouco lhe deram ouvidos. Agora imagina ele levando a mensagem de arrependimento e recebendo as visões da guerra, da derrota, das mortes, da violência que os inimigos iriam fazer de uma vez em Jerusalém, né? Ele sabendo, ele tinha visto, Deus tinha dado para ele as visões desse negócio todo, dessa invasão toda, né? Desse arraso que iria acontecer, né? Rebelou-se também contra o rei Nabucodonosor, que o tinha juramentado por Deus, mas endureceu a sua cerviz, e tanto que obstinou no seu coração, que não voltou ao Senhor Deus de Israel. Então ele teve chances e chances, né, de se humilhar, de se arrepender, de ouvir a palavra, né? Não quis. Ele não se arrependeu, ele não quis encurvar o pescoço, né? Baixar a cabeça e se curvar para o Senhor Deus. O Senhor, Deus de seus pais, também todos os chefes sacerdotes, está falando aqui verso 14. E o povo aumentavam mais e mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios. Lembra lá no discurso de Moisés, que não era para se misturar com os gentios, não era para dar os filhos em casamento, não era para dar as filhas, não era, tal. E aqui já estava tudo feito, tudo contaminado, tudo corrompido, tudo levado à breca, já eram povos todos misturados, né? E o problema era que estavam desprezando a Deus. Esse era o problema, idolatria, né? Abominações. Lembra do rei lá que assou, né? Fritou os filhos lá, que coisa triste. Né? O Senhor Deus de seus pais, começando de madrugada. Olha aqui, gente. Capítulo, no verso 15, capítulo 36. Jeremias e os outros saíam de madrugada, falou-lhes por intermédio de seus mensageiros, porque se compadecera de seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, o povo de todos, zombavam dos mensageiros que desprezavam a palavra de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo, e não houve remédio algum. Chegou um tempo que falou, deu, acabou,
nós vamos acabar que você tem a lição neles todos aí. Qual lição foi? A lição foi de serem invadidos, perderem a guerra, serem mortos, terem suas casas destruídas, os templos, os palácios, tudo. Mortes de civis, pessoas que não eram guerreiras, morreram, e toda a invasão, e toda a soberania, e tudo aquilo que era de Israel foi embora. Acabou-se tudo. Por isso o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus. Quando fala caldeus é babilônios, né? O qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade. A todos os deuses das suas mãos. Então Deus permitiu tudo. Né? Todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor, os tesouros do rei e os seus príncipes, tudo levou ele para a Babilônia. Rapou tudo. Queimaram a casa de Deus e derribaram os muros de Jerusalém. Todos os seus palácios queimaram. Destruíram também todos os seus preciosos objetos. Os que escaparam da espada, esses levou ele para a Babilônia, onde se tornaram seus servos e de seus filhos até o tempo do reino da Pérsia. Então, quem ficou vivo foi trabalhar como escravo lá na Babilônia durante os 70 anos que o profeta Jeremias tinha anunciado, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que 70 anos se cumpriram. 70 anos. Quer dizer, uma geração inteira mesmo. Teve gente que nasceu e morreu na Babilônia, teve judeu lá, né? Nasceu e morreu e nunca viu a terra de Israel. Né? Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, já passados, né, 70, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão, aviso, né, por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor seu Deus seja com ele. Então, o livro de 2 Crônicas começa com a descendência de Davi ali no reino, e ele termina tristemente, né, com a derrota e depois o anúncio, né, ali no finalzinho, o anúncio do retorno. Vamos dizer assim, a primeira leva de judeus que foi permitido voltar da Babilônia para Israel, para então começar ali, né, a, a reconstrução do muro, do templo, de todas as coisas, que isso aí a gente vai ver depois das férias. Né? Depois das férias. Então, se por acaso você que está aí mesmo, né, no gravado, você quiser ainda, todas as nossas apostilas estão aí, você pode baixar, tá certo? Você que quiser ainda participar, tem alguma coisa atrasada, mande sua ficha de leitura, aí eu vejo aqui, e aí a gente vai dar nota, né, na sua participação, porque para cada aula é aquele que foi passado de instrução, comentar um pouquinho da aula, tá bom? Eu agradeço muito todos vocês aí que participaram, que mandaram as tarefas, você que por acaso desistiu no meio do caminho, mas assistiu essa e você quiser voltar, tá tudo aí, você pode pegar o material, aproveite que vai estar disponível, e no semestre que vem, esse segundo semestre, vai avisar a data da volta, né? Que agora esse finalzinho de junho, esses últimos dias, mês de julho, para a gente voltar depois, né? Para a gente continuar os nossos estudos. Desejo a vocês aí descanso aí da terça-feira à noite, dos estudos, aproveite, você pode fazer isso, uma leitura em dia, colocar o material em dia, alguma coisa, e mandar aqui, tá bom? Através do nosso WhatsApp aqui. Agradeço muito todo o carinho de vocês. Papai do céu, muito obrigado, Senhor.
por poder terminar esses estudos aqui, que a gente aprendeu, Pai, como que o Senhor é fiel e como que em meio ao caos ainda tem pessoas que querem fazer a tua vontade, que nós sejamos essas pessoas, ó Pai, que te temem, que te considerem, pessoas que acreditam em Ti. E que esses estudos, Senhor, possam tocar nossos corações e a nossa vida para sermos pessoas mais tementes a Ti, mais compromissadas, Senhor, o Evangelho, com o Teu povo. Em nome do Senhor Jesus, peço que o Senhor dê capacitação espiritual para todos os alunos desta matéria, bem como das outras matérias também, para a honra do Teu nome, Senhor, em nossas vidas. Nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Pessoal, me despeço aqui, fiquem todos com Deus, tenham uma ótima noite. Valeu, valeu! Tchau, tchau!